Boa noite para quem está assistindo aí no EAD, se for revisão ou aula somente EAD. Boa noite para vocês, boa noite moçada. Hoje a aula vai ser um pouco diferente a dinâmica, tá? Vocês aí, eu não sei se vocês tiveram acesso ao roteiro da aula, tá? Sempre eu mando, no mínimo, né? Normalmente eu mando um dia de antecedência. Aí eu peço a coordenação para colocar lá na área do aluno o roteiro de aula. Ele não é obrigatório, mas hoje especialmente, eu vou usar bastante o roteiro de aula. Então, se vocês depois quiserem revisar, é importante vocês imprimirem ele, tá? A aula hoje vai ser um pouquinho mais extensa, até para quem assistir no EAD, talvez ela passe aí mais do tempo, então segura aí um cafezinho, uma barra de cereal, um copo de água e vão lá, porque hoje a gente tem que encerrar um tópicozinho aqui, tá? Bom, pessoal, lembrando pessoal, vocês e lembrando para o pessoal de casa, roteiro de aula é o que eu uso para conduzir a aula e exercícios são normalmente os exercícios que eu utilizo para fazer dentro da aula ou, se não der tempo, para o pessoal EAD, vocês pegam e resolvem depois. Para o pessoal presencial, normalmente no final da aula, quando a gente encerra a gravação, a gente ainda fica aqui, discute um pouco e resolve esses exercícios. Tranquilo? Beleza? Bom, então, igual eu falei para vocês, nós vamos pegar um tópico aqui. Normalmente, se você assistir essa aula em qualquer outro lugar, ou se você já fez concurso público e já assistiu um pouco do ECA, a aula de hoje é normalmente as primeiras aulas que os professores dão. Tudo bem? Normalmente, uma sequência mais lógica é você pegar essa aula aqui e falar primeiro. Por que eu não fiz isso? Porque como vocês são carreiras policiais, eu já fui no que a prova mais cobra. Tudo bem? A primeira e a segunda aula já são mais tópicos que a sua prova cobra mesmo. Significa que isso aqui não cai? Não, óbvio que cai. Se você pegar as questões do ECA lá, da Polícia Militar, entrar no banco e baixar, você vai ver que vão ter questões relativas a isso daqui lá. O problema é que o tópico mais cobrado está na aula 1 e 2. Peguei simplesmente essa aula aqui para falar aqui, para a gente poder ser mais à passant, tudo bem? E mais direto ao ponto, porque o meu negócio é tentar fazer você marcar o X no lugar certo. Tranquilo? Essa que é a ideia. E como as aulas primeiras, assim, é bom que nas aulas subsequentes eu vou relembrando as coisas que a gente já viu. Beleza? Sempre tocando aí no ponto, né, da atuação da Polícia Militar. Bom, então vamos lá. No meu roteiro de aulas, no tópico 1, eu coloquei para vocês o seguinte: artigo imprescindíveis. Imprescindível até mesmo para fazer, né, para te lembrar do que significa essa palavra, significa indispensável. Então são artigos indispensáveis à leitura. A gente vai dar uma olhadinha neles aqui. Primeiro, já começando do artigo 3º, professor, por que você não começou do artigo 1º e do artigo 2º? Porque eu já falei para vocês. O artigo 1º só vai introduzir a lei, o artigo 2º define o que é criança e adolescente, que a gente está cansado de saber, e agora o artigo 3º vai falar um pouco dos direitos fundamentais. Moçada, pelo amor de Deus, vocês estudam direito constitucional, presta atenção aqui. Se você estuda direito constitucional, vocês viram os direitos e deveres, né? Vamos ampliar. Direitos, garantias e deveres previstos dentro do artigo 5º, individuais e coletivos, da pessoa humana, do ser humano. Cara, a única coisa que você precisa saber é o quê? Que adolescente e criança gozam desses mesmos direitos. E mais algum. Porque o sistema é mais protetivo nesse caso. Então, muita coisa que você pegar aqui e ler, você já vai ter a base dentro da Constituição. Até mesmo por isso que eu passei isso aí a passando, porque você agora já tem maturidade dentro do estudo de direitos humanos. Declaração Universal de Direitos Humanos prevê lá os direitos de primeira e pouquíssimos de segunda dimensão. Vocês foram lá e estudaram direito constitucional, artigo 5º, 78 incisos, grande parte deles falando de direitos individuais e coletivos. Direitos e deveres individuais e coletivos. E aqui a gente está simplesmente aplicando todo aquele bololô, mais um pouquinho, acima de criança e adolescente. No artigo 3º, se você pegar aí no roteiro de aula, vai estar lá: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Óbvio, tudo bem? São pessoas humanas, gozam de todos os direitos. Sem prejuízo à proteção integral de que trata desta lei. Então existe uma lei específica, um microsistema que vai tratar desses direitos também, que se somam a outros que você já está cansado de saber. Assegurando-lhes por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual
social em condições de liberdade e dignidade. Cara, quando cai isso daqui normalmente nas questões, esse troço eles copiam lá numa alternativa. Pode trocar uma palavrinha ou outra, mas normalmente eles copiam esse artigo 3º, coloca ele como alternativa, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes. E em seguida ele vai falando que não há restrição da aplicação. Tudo bem? Condição social, condição física, condição, seja qualquer condição que você imaginar, sexo, idade, sei lá, não há esse tipo de discriminação relativa à aplicação dos direitos que a gente tem previsto aqui. É claro que existem restrição de idade dependendo do instituto. A gente já viu, por exemplo, por isso que eu gosto de dar essa aula depois, mas a gente já viu, por exemplo, que criança e adolescente realiza ato infracional, medidas socioeducativas aplicadas a somente adolescentes, 12 anos até 18, e medidas protetivas, crianças que são até 12 anos incompletos. Então, acho legal a gente dar essa aula 1 e 2, porque agora vocês já estão ligados do que eu estou falando, entendeu? Porque vocês já viram a aplicação disso. Bom, peguem na folha de exercício aí com vocês, quem está online acompanha aí com o PDF de exercício, é por isso que a dinâmica da aula hoje vai ser diferente, porque vai ser mais aplicação. Olha só como é que esse negócio cai. Questão 1 da sua folha de exercícios aí. Segundo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 18, professor, você nem falou do artigo 18. Calma, velho, relaxa. Menciona que velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento, pondo-os, eu acho que aqui saiu, né? É pondo-os a salvo, tá junto, né? Pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, é dever de quem? Professor, não tem nada escrito aqui do artigo 18, mas você está falando aí do artigo 3º, artigo 3º caput, artigo 3º parágrafo único. O que essa questão tem a ver? Cara, vocês estudaram direito, tudo bem? Se eu fizer essa pergunta para vocês aqui agora, é dever de quem aplicar um sistema protetivo na criança, tudo bem? Não só a aplicação da própria lei em si, mas garantir o desenvolvimento da criança ou do adolescente, garantir o seu desenvolvimento moral, intelectual, o seu desenvolvimento relativo à saúde, isso é dever de quem? Primeira pergunta, é só do Estado? Não. Paia demais. Essas coisas, elas não estão tão explícitas assim. Na verdade, até está dentro da Constituição e está dentro do artigo 1º. Mas é óbvio que você tem que pensar desse jeito, tranquilo? Então, quando a questão me pergunta assim, ó, em seu artigo 18, blá, 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 é dever de quem pôr as crianças e adolescentes, né, a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor? É de quê? A, somente dos órgãos públicos? B, somente do conselho tutelar? C, todos? Perfeito. Idiota a questão. Ah, mas cai, bicho. Essa questão é de 2019. Cai desse jeito. Tudo bem? Essa daqui ainda está mais fácil, mas normalmente os caras colocam assim, do Estado, do poder público, não sei o que, coloca mais aberto, e aí você vai e esquece que é também dever seu, que é da sociedade. Tranquilo? Aqui ainda colocou todos ainda e acabou facilitando a sua vida. Às vezes ele suprime a sociedade, que torna a questão, por exemplo, errada. Artigo 4. Agora nós vamos falar do dever, tá? Dos deveres, princípios dos deveres básicos. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade. Falei para vocês, cuidado com essa absoluta prioridade. Uma das poucas vezes que a gente verifica no direito a palavra absoluta está correto, tá? Beleza? Claro que se falar que existe direito absoluto, a gente já está careca de saber que está errado. Com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, ao esporte, ao lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Isso é o caput do artigo 4 do ECA. Parágrafo único. Gente, aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Aqui a gente tem um conceito, tá? Eu não vou especificar ele no quadro, até mesmo porque já está no seu material, então não precisa preocupar com isso não. Mas o que eu preciso aqui, ó?
Aqui existe um conceito e prova adora conceito. E que conceito que é esse? É o conceito de direito à prioridade, né? A garantia, usar a letra da lei. A garantia de prioridade. Ou seja, a sua prova, ela vai descrever o que diabo é isso daqui. E quando a gente tem esse tipo de coisa em lei, é aí que a banca gosta de ir. Porque ela pega e pergunta para você, estão compreendidos são garantias de prioridades previstas na lei do ECA. Letra A, B, C, D e um lá que não é. Então você tem que tomar cuidado quando você vê esse tipo de coisa dentro da legislação. O que é esse diabo da garantia de prioridade? Cuidado com essas palavras. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. É por isso que quando você machucava na escola e aí tinha que te levar para a UPA, para o UAI ou para sei lá para onde eles iam te levar, eles falavam para você não tirar o uniforme. Não sei se isso já aconteceu com alguém. Depois eu conto, já aconteceu comigo. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Gente, marquem aí uma caveira no artigo 4 do ECA, que esse trem costuma cair, tá? Te pergunta qual que é um direito à garantia de prioridade, exceto, ou são direitos relativos à garantia de prioridade ou coisa desse tipo. Bom, para falar que eu não estou mentindo um pouco, que eu minto só um pouco, na sua folha tem aí a questão 2, dá uma sacada nela. Então assim, eu acho que vocês já entenderam qual que é a dinâmica da aula hoje, né? Te mostrar os conceitos básicos, exercício, te mostrar conceito básico, exercício. Professor, por que você está colocando um só? Para você entender como que a banca cobra, entendeu? Como que isso cai na sua prova, então esteja atento. Bom, aí nós temos duas assertivas, né? Leia as afirmativas a seguir. Nós temos duas afirmativas e aí ele vai perguntar pra gente qual que é correta, qual que é falsa. Vamos lá. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, até a vírgula perfeito, sem prejuízo da proteção integral de que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente. Óbvio, assegurando-lhe, aliás, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Pergunta, eu já falei disso aqui para vocês hoje? Cara, eu li isso daqui exatamente com as mesmas palavras quando eu estava mostrando para vocês qual o artigo. Artigo 3º, né, não? Tá com as mesmas palavras. Então, olha só. Físico, mental, moral, espiritual e social em condição da liberdade e da dignidade. Essa lei determina também, aí já é uma informação a mais, que as crianças e adolescentes devem ter acesso a serviços de saúde e educação. Professor, eu nem li a lei ainda, pelo amor de Deus, você acha que no Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê algum tipo de, vamos dizer assim, acesso à criança ou adolescente à saúde e à educação? É óbvio, você não precisa ler para você saber que o óbvio está escrito lá, né? Assim como devem ter acesso a todas as garantias inerentes a todos os seres humanos. Cara, a primeira tá perfeito, ok? Se você pudesse fazer um resumo do que é o ECA, é isso aí que está escrito no primeiro. Segunda assertiva. No contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente, a garantia de prioridade compreende, olha só, acabei de falar para vocês, cuidado, está lá no artigo 4. A garantia de prioridade compreende a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e da juventude. Acabei de ler isso, ó. A linha D do parágrafo único do artigo 4. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção da infância e da juventude. Ele só copiou. Assim, lei determina que as crianças e adolescentes devem ser beneficiados com ações relacionadas pelo poder público, certo ou errado? Certíssimo. Então a primeira e a segunda estão corretas. Sacaram como é que cai? Se isso aqui fosse uma questão, às vezes, de uma múltipla escolha com isso, ele normalmente iria copiar o parágrafo ou mudar alguma palavrinha, tudo bem?
às vezes trocando um facultativo como sendo obrigatório. Eles gostam muito de trocar essa questão, né, usando os antônimos, facultativo, obrigatório, seja o que for, e colocar na sua questão como sendo uma alternativa errada, por exemplo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Beleza? Tá legal? Dá para entender? Então a aula de hoje vai seguir mais ou menos essa dinâmica aí para a gente sacar como é que pega, né? Como é que essas coisas caem. Tranquilo? Então artigos aí muito bons para você estudar, artigo 3º e artigo 4º. Principalmente o artigo 4º, ele costuma cair mais. O artigo 3º, um estudo básico de constitucional já te faz acertar a questão. Bom, aí eu coloquei para vocês o seguinte, dos direitos fundamentais, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Pulei lá para o artigo 15º. Se você está estudando, terminou o edital, quando você voltar, pode ler os artigos antes do 15, tudo bem? Que vão falar em relativo aos direitos da saúde. Por que eu não trago ele para a nossa aula aqui? Porque grande parte dele vai se tratar dos direitos da criança, tudo bem? E vai falar um pouco sobre os direitos da gestante. Porque, por óbvio, você proteger a criança que está dentro do ventre materno, você acaba tendo que proteger, por óbvio, a gestante. Então, assim, cai muito? Cai, mas cai para a galera que vai fazer concurso da área da saúde. Se alguém aqui for da área da saúde, um enfermeiro, fisioterapeuta, ou sei lá o que, vai fazer o concurso para PM nessas carreiras especiais, pode ter certeza que vai cair isso. Agora, para soldado, normalmente não cai. Tranquilo? Vocês entenderam a diferença, né? Então, eu não trouxe aqui porque o índice de incidência para nós é quase zero. Agora, para a galera que é médico, a galera que é enfermeiro, a galera que trabalha na área da saúde, aí cai pra caramba. Tranquilo? No próprio concurso da PM. Se você for fazer concurso pro SUS, eu não preciso falar que isso aqui tá lá escancarado na sua prova, né? Bom, dos direitos fundamentais, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Aqui eu vou chamar a atenção para vocês já de uma vez, que de novo, dentro do conceito, a gente tem 3 que a gente precisa ficar ligado. A gente vai ler a lei e eu vou dar um bizuzinho para você aqui sobre isso daqui. Então, ó, nós temos o direito, colocando na ordem, né? A liberdade. Nós temos o direito ao respeito. E nós temos o direito à dignidade. Tudo bem? Toma um pouco de cuidado, porque aqui essas palavras às vezes enganam com relação ao significado que o ECA dá para eles, tudo bem? Então toma cuidado que o direito ao respeito, por óbvio, vai englobar o direito de ser respeitado, tá? Tipo assim, da criança ou adolescente ser respeitado em relação às opiniões. Mas no ECA isso não é bem o ponto central do direito a respeito. Direito a respeito vai importar, por exemplo, um direito relativo a castigo, a não castigo físico. Então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Falei assim, mas tá no respeito? Aí o ECA colocou, então nós vamos acreditar que tá. Entendeu? A gente olha para a lei e fala amém. Então eu vou mostrar para vocês o seguinte, direito à liberdade. A gente está muito acostumado com o direito constitucional, óbvio, a liberdade engloba seu direito de ir e vir, não é? Não tem um trem que vocês leram lá que todas as pessoas têm direito de entrar e sair do país com seus bens e não tem uma parada que você leu lá assim? E você ainda sabe que esse pode ser um direito que pode ser restrito em determinadas circunstâncias, um estado de guerra, um estado de sítio, um estado de calamidade, não é? Uma coisa assim? Vocês já leram alguma coisa assim lá dentro do direito constitucional? Então o que acontece? É óbvio que isso também engloba, mas não é só isso. O direito de liberdade, por exemplo, vai estar englobado aqui um direito da escolha da religião. O adolescente, a criança, tem direito à escolha da religião que ele quer seguir. Mas os pais são protestantes e querem obrigar o filho a ser protestante. Não pode, tudo bem? É direito da criança. Ou ela não ser absolutamente nada, que inclusive tem previsão para isso, você respeita tanto quanto alguém que tem uma religião, alguém que não tem uma religião, tudo bem? É os mesmos direitos, os mesmos deveres, e a criança tem esse poder de escolha. É claro que na situação fática, cá entre nós, isso praticamente não tem relevância nenhuma, mas para o ECA é importante a gente saber, tá? Então olha só, a criança ou adolescente tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas. Até aí para nós não especificou nada.
em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantido nas constituições, na Constituição, perdão, e nas leis. Tranquilo? Agora o artigo 16 é importante. O artigo 16 é o conceito do direito à liberdade. Perfeito? Então olha o que é o direito à liberdade. Deixa eu pegar aqui que devido a essa chuva, deu uma olhadinha, minha folha está meio grudando. Então olha lá. O direito à liberdade ele vai compreender o direito de ir, vir e estar em logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então repara, é direito de ir e vir e estar em logradouros públicos. Tem ressalva? Tem ressalva. Não é todos os lugares públicos que as crianças e adolescentes podem frequentar. Tranquilo? Meio estranho, é meio óbvio, mas costuma cair na sua prova sim. Direito de liberdade compreende o direito de ir e vir e estar em logradouros públicos sem restrição. Sua banca gosta de colocar isso, por incrível que pareça. Então tomem cuidado porque há restrição. Tranquilo? Bom, o direito de liberdade também compreende o direito de opinião e expressão. Liberdade também compreende o direito de crença e culto religioso. Liberdade também compreende o direito de brincar, praticar esporte e divertir-se. Então vocês estão vendo que liberdade não é só isso aqui? Na lei ela é muito mais ampla. E a mesma coisa acontece com respeito e dignidade. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Participar da vida política na forma da lei. É claro que criança, 12 anos, criança menos de 12 anos, absolutamente não vota. O voto é facultativo a partir dos 16 e obrigatório a partir dos 18, todo mundo sabe disso. Então, assim, buscar refúgio, auxílio e orientação. Tudo isso é liberdade, vocês entenderam? Claro que o que mais cobra é o direito de ir, vir e estar em logradouros públicos com as suas devidas restrições. Esse é o que mais cobra, mas não é só isso. Tranques? Beleza? Artigo 17, é só o caput, graças a Deus, e o 18 também. Então presta atenção aqui, ó. O direito ao respeito, agora a gente já está falando do respeito, consiste na inviolabilidade da integridade física. Lembra que eu falei para vocês o negócio do castigo, do apanhar? Integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias, crenças e dos espaços e objetos pessoais. Olha que doideira. Vocês estão vendo o que o respeito tá? Tem coisa aqui que às vezes você só lendo isso daqui você não associa. Como, por exemplo, o direito ao respeito engloba o direito particular da criança e do adolescente, que é o direito que a criança e o adolescente têm sobre os seus objetos. Sobre o seu celular, por exemplo. É bizarro? É bizarro, mas está dentro aqui da lei, a lei chama isso direito ao respeito. Ah, professor, mas se eu pensar a fundo, faz sentido. Eu falo, ok, eu concordo. Mas a princípio, batendo o olho na palavra, você não ia imaginar que respeito aqui e castigo, integridade física estaria associado talvez com o direito ao respeito. Então você tem que tomar cuidado. O que eu costumo fazer? Eu sempre faço uma pseudo-decoreba e associo liberdade, o direito de ir e vir e estar em logradouros públicos, mas não é só isso. Direito ao respeito, direito à integridade física do cara, mas não é só isso. Tem moral, tem o diabo a quatro aqui. E dignidade eu associo com exposição vexatória, tratamento desumano ou degradante. Mas, professor, castigo físico não é tratamento desumano ou degradante, não? Concordo que é, mas está na lei, então quando falar dignidade, pensa em tratamento desumano ou degradante vexatório. Aqui você pensa em porrada, integridade física. Eu normalmente faço essa associação, e essa associação ela é suficiente para você resolver grande parte das questões. Agora, tem questão que realmente já aí dá uma puxadinha, então é bom você ler. Olha só. Agora o direito, eu vou descrever o que é o direito da dignidade, relativo à dignidade do adolescente e da criança. Pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
É meio estranho, mas talvez uma associação que você possa fazer que aqui ele não fala sobre castigo físico. Aqui ele fala só de expor a criança ao ridículo, vamos assim dizer, né, em bom português. E aqui ele já está falando da integridade física, do castigo propriamente dito. Existem uns 2 artigos aí que vão falar mais específico dos castigos, mas a gente vai chegar lá. Entenderam? Gente, marca de novo. Esses conceitos aqui, ó, artigo 18, 17 e 16, caem pra caramba também quando a sua prova cobra esses conceitos básicos. Eles caem bastante, principalmente isso daqui. Ah, professor, não cai não, né? Pega aí na sua folha de exercício, questão 3. Questão 3. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição. Cara, o cara copiou o artigo para você e colocou no enunciado só para você lembrar do que você está fazendo na prova. Bom, referir-se ao direito de liberdade, então ele está falando só do direito de liberdade, implica 1. Ir, vir e estar em logradouros públicos e espaços comunitários de forma irrestrita? A 1 já está errada. Aí você vai fazer questão. Se você tem certeza que a 1 está errada, você já elimina lá quem? A alternativa A e a alternativa E. Perfeito? Agora você tem 33,33% de chance de acertar a questão. Beleza? 2. Opinar e se expressar é um direito à liberdade? Então você vai lá resolver a questão. O 2 você tem certeza que está certo. Então você elimina a C. Fica entre a B e a D. O que diferencia as duas é o 4. Então vamos ler o 4 de uma vez. Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. Certo ou errado? Certíssimo. Então a resposta correta é a letra B. Vocês estão vendo como é que cai, pessoal? Estão vendo como é que a sua prova cai? É um decoreba? É um pseudo-decoreba, mas se tiver uma noção, já dá para você acertar. Eu acho que é o tipo de questão assim. É o tipo de questão que eu considero boa, porque não te cobra decoreba da coisa da lei, mas também não deixa você lá no chute e sair acertando as paradas. Tranquilo? Bom, questão 4. Aí outra questão no mesmo tema, né? No que concerne ao direito à liberdade, ao respeito e à dignidade previsto no ECA 869 de 90, é correto afirmar que... Então agora nós temos que analisar qual é a correta, né? O direito à liberdade não compreende, entre outros aspectos, brincar, praticar esportes e se divertir? Claro que compreende, tem isso lá no direito da liberdade, né? Então a está errada. É dever exclusivamente da União velar sobre a dignidade da criança e do adolescente? Também está errado. Letra C. Opinião e expressão, entre outros aspectos, são compreendidos como direito de liberdade, certo ou errado? Certo, direitos à liberdade, né, melhor dizendo. Então a letra C nós já achamos certa. Letra D. O direito ao respeito constitui a inviolabilidade da integridade física, porém não abrange a preservação dos espaços e objetos pessoais, certo ou errado? Errado. O problema é que abrange sim, né? Letra E. O direito à liberdade não compreende, entre outros aspectos, a crença e o culto religioso, certo ou errado? Errado, óbvio que a gente já achou a certa. Tranquilo? Vocês viram como é que cai? Gente, eu trouxe duas questões para nós aqui, para a gente resolver. Mas não significa que é só essas duas questões que existem no mundo, tá? Existe uma porrada de questões. Se você procurar lá no ECA e for resolvendo, vocês vão ver que esse tipo de questão ela é recorrente. Tranquilo? Bom, a seguir tem uma leitura de lei um pouco maior, mas eu queria só falar para vocês aqui umas coisinhas sobre isso daqui. Bom, a questão, os artigos 18A e 19A, está como 18A e 18B, né? O 18A e o 18B, até mesmo por causa dessa letra que aparece, né, o número é repetido mais o A e mais o B, significa que ele foi inserido no estatuto depois da elaboração do próprio estatuto. Esses artigos, eles são tão importantes e costumam aparecer em provas, e eles têm até uma razão histórica de ser. Que essa lei que introduziu esses dois conceitos aqui para nós foi a chamada Lei da Palmada. Não sei se vocês já ouviram falar, tudo bem? A Lei da Palmada ela foi uma lei elaborada pelo nosso Congresso depois de uma grande repercussão popular que rolou
do caso do menino Bernardo. Não sei se vocês já ouviram falar desse caso, se vocês já lembram ou mais ou menos assim. O caso do menino Bernardo, que é o menino que foi morto lá pela madrasta, aí tinha o pai envolvido também, aí tinha tio que tem envolvido também. Aí o que aconteceu? Eu acho que eles mataram o menino lá com, acho que foi excesso de um medicamento, acho que essa foi a causa da morte, mas antes, tipo assim, eles maltratavam o menino, queimavam cigarro, faziam não sei o quê, então tratava ele assim de... Enfim, esse tratamento desumano, integridade física, tudo isso aí foi violado e o menino sofreu pra caramba. E então houve uma comoção popular muito grande por um aumento de pena de um crime de castigo desse tipo. Essa lei foi elaborada, ela faz parte da lei da palmada, mas alguns conceitos de proteção estão inseridos aqui no nosso artigo 18A e 18B, perfeito? Lá nos crimes a gente também tem inserção relativa à lei da palmada. Então ela é tão importante, ela teve uma comoção tão grande, salvo engano, eu acho que isso aconteceu em 2014. Agora, nossa, eu tô ficando velho, cara, eu já não tô lembrando dos trem. Os trem que eu dava aula na época, falava assim, não, isso aconteceu esse ano e tal, agora já tipo assim, eu já nem lembro mais qualquer ano. Então, olha só, 2000, eu acho, salvo engano, foi em 2014 que rolou isso. E aí depois disso, né, os certames da época, né, as provas de 2016, 2017, assim, começaram a cobrar muito isso daí, essa lei, né, essa inserção, por causa da repercussão que ela teve. É importante a gente dar uma olhada no artigo 18, no artigo B, vocês vão ver que ele é às vezes muito parecido com o tal do direito ao respeito, o direito à dignidade. Mas foi inserido na lei, então é importante a gente saber. Tranquilo? Beleza? Bom, artigo 18A é o relativo, né, à lei da palmada. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Lembra de você, se você tiver filho, na hora que você estiver dando uns tapinha na boca dele, aí você lembra que está lá no 18A e que você está sendo tipificado no ECA, tá? De correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Ou seja, ninguém pode bater no diabo do menino. Tranquilo? É isso que está escrito no artigo 18A. Ok? Esse conceito de família ampliada ou família extensa, tudo bem? Família natural, ele é um conceito meio simples, ele está no seu material, né? Vou só dar uma passando ele aqui para você. Família natural para o ECA, pai, mãe ou um dos dois, tudo bem? Seus descendentes, né? A família ampliada ou família extensa, que é a mesma coisa, tudo bem? Ele usa esses dois termos, ora num artigo ele usa um, ora no outro artigo ele usa outro, nesse ele usou ampliada, por exemplo, vai além do pai e da mãe, tudo bem? Por exemplo, tios, avós, primos ou coisas desse tipo, beleza? Em alguns institutos, como por exemplo curatela, tutela, às vezes até, né, enfim, a adoção, né, casos especiais, eu não vou entrar em detalhe nesses institutos porque não é o nosso alvo aqui. A família ampliada é essa família que vai além do pai e da mãe, mas que tem uma certa afinidade com a criança ou com o adolescente. Não basta você ser tio, ser considerado a família ampliada e ponto. Não, tem que ter uma relação de afetividade ali, porque você pode ter um tio que mora no outro estado, você nunca nem viu, não tem esse tipo de família, né? Não tem esse tipo de relação, então, por exemplo, num determinado caso aí de guarda ou coisa desse tipo, você não ficaria com seu tio, mesmo sendo consanguíneo, ficaria com uma outra pessoa que você teria aí um afetivo, né? Uma questão de afetividade, por assim dizer. Então, a família natural, família ampliada, família extensa, e nós temos a família substituta. Bom, a família substituta, como o próprio nome diz, eu acho que é tranquilo, é uma família substitutiva no qual detém, por exemplo, a guarda daquela criança. Perfeito? Claro que essa guarda pode acabar virando uma adoção, ou seja, o que for. Mas a questão que eu preciso que vocês saibam aqui é que a família substitutiva, ela é até uma certa medida de proteção para aquela criança ou adolescente, dependendo do caso. Por exemplo, você tem um pai alcoólatra, uma mãe prostituta, um não sei o quê, um irmão traficante, aí o que você faz? Você tira aquele menino da família e põe ele numa família substituta. Tranquilo?
Claro que é uma medida excepcional e teoricamente temporária. No exemplo que eu dei para vocês, é muito difícil a gente reestruturar essa família, mas se ela for reestruturada, você tira a família substituta e volta o cara para a família natural. Porque a ideia é sempre tentar manter o menino na família natural. Deu para entender mais ou menos o que é essas coisas? Perfeito? Está escrito no seu material, eu trouxe para vocês, às vezes caem umas questõezinhas sobre esses conceitos, tá? Mas nada muito difícil. Parágrafo único. Para fins dessa lei, considera-se, olha só, de novo, conceito, cara, e quando é conceito, marca uma caveira aí, ó. Primeiro, o que é castigo físico? Tudo bem, nós estamos falando que o castigo físico, a integridade física, está relacionado ao direito ao respeito, mas o que é castigo físico? A lei escreve, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso de força física sobre a criança ou adolescente que resulte em A, sofrimento físico ou B, lesão. Tranquilo? Então ele só descreve para você o que é o tal do castigo físico. Bem tranquilo, né? A doutrina faz uma discussão enorme sobre isso daqui, mas a gente não precisa saber disso não. A gente só precisa saber disso aí. Deu porrada, machucou, lesionou, com o intuito de disciplinar, tem a ver com castigo físico. Parou. Você praticamente mata 90% das questões só com essa ideia na cabeça. 2. Tratamento cruel ou degradante. Aí vai especificar para vocês. É uma conduta ou forma cruel de tratamento em relação a criança ou ao adolescente que humilhe. Cara, você tomar uns cascudos te humilha? Eu acho que sim, né? Tomar uns tapas na cara não te humilha, não? É meio estranho, porque é difícil, é uma linha muito tênue. Nada impede de você, por exemplo, aplicar castigo físico e humilhar ela ao mesmo tempo. Perfeito? Que humilhe, ameace gravemente ou a ridicularize. Tranquilo? Beleza? Então tomem cuidado com isso, tá? Essas definições elas são importantes para a gente aí a nível de questão. 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de criança e dos adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas e serão aplicados de acordo com a gravidade do caso. Tudo bem? Então é claro, além do próprio crime previsto num castigo, né, numa lesão que você provoca, você tem essas medidas. 1. Encaminhamento a programa oficial comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e 5. Advertência. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas, marca aí, ó, conselho tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Então, tudo que está escrito aqui no 18b, o conselho tutelar pode aplicar. Repara que aqui a gente não tem nenhuma tipificação de crime. Tudo bem? Aqui são apenas medidas. O conselho tutelar ele não é um órgão que julga absolutamente nada. Ele é um órgão auxiliador, tá? Ele vai auxiliar na proteção, né, na aplicação das proteções, né, enfim, àquela criança ou adolescente. Então ele vai auxiliar, uma advertência ele pode aplicar, encaminhamento ao psicólogo, né, ele pode fazer, mas assim, enfim, julgar, tudo bem? Determinar a internação de um adolescente infrator, jamais. Então você tem que tomar certos cuidados aí. Por exemplo, ele não vai aplicar uma medida socioeducativa de obrigação de reparar o dano. O conselho tutelar não tem competência para fazer isso. Quem vai aplicar isso é o juiz. Tudo bem? A autoridade judiciária competente. Juiz de vara da infância, se tiver no caso do seu município. Tudo bem? Beleza? Da sua comarca, né? Melhor dizendo, né? Bom, aqui, moçada, eu vou deixar para vocês como dever de casa, tá? Conselho tutelar. Se você pegar aí o artigo 136, são atribuições do Conselho Tutelar, é gigante. Para sua prova de soldado, pode cair? Pode. Mas o que cai normalmente é o 131 e 132, tá? Eles são os que mais caem aí. Na verdade, mais para o 131. 132 ainda é muito difícil. Caía antigamente, acho que hoje não cai muito.
Mas aqui nós temos a atribuição do Conselho Tutelar. Pensando no artigo 131, quando você lê o artigo 131 e lê o 136, que são as competências, né, as atribuições que ele tem, você vai ver que faz um pouco de sentido. Então é por isso que o 131 cai mais, a ideia, tá? Então, ó, o que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é um órgão permanente, tudo bem? Ele não pode ser extinto. O município não pode virar para você e falar assim, nós estamos sem dinheiro para pagar esse funcionário, o que está inútil aqui? O Conselho Tutelar, então vamos extinguir esse negócio aí para a gente pagar menos pessoas, porque a gente está sem dinheiro. Não pode, é um órgão permanente, tudo bem? E autônomo, ou seja, ele tem, né, funciona de forma própria. Ele não é jurisdicional, ele não julga absolutamente nada. Toma cuidado que isso aparece em prova, fala que é um órgão permanente, autônomo, jurisdicional, tá errado, beleza? Ele não é jurisdicional, não tem um juiz dentro do Conselho Tutelar. Encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. 132, isso aqui é só importante vocês terem uma noção. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, perfeito? Haverá, né, vai ter que ter no mínimo um conselho tutelar. Isso aqui é muito importante você saber. Cada município tem um, perfeito? Um conselho tutelar, composto de 5 membros, escolhidos pela população local para um mandato de 4 anos, permitida a recondução, ou seja, uma reeleição, por novos processos de escolha. Tranquilo? Isso daqui é o que mais cai, mas a maioria das questões cobram essa pegadinha aí de falar que ele é um órgão jurisdicional. Então, para que serve a porcaria do Conselho Tutelar? Fazer valer o que está escrito aqui no ECA, na proteção da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar aplica medidas socioeducativas? Algumas. O Conselho Tutelar aplica medidas protetivas? Algumas. Perfeito? São todas? Não. Serve para auxiliar. Ele pode auxiliar o órgão jurisdicional? Claro que pode. O juiz pode, por exemplo, pedir a ele, né, um certo parecer sobre uma determinada situação, de um pai, de um filho? Sim. Tranquilo? Sem problema nenhum. Mas ele não julga. Então, se você vê lá, competência do Conselho Tutelar, tiver alguma coisa que você vira e fala assim, pô, isso aqui tá com cara que é o juiz que faz, tudo bem? Determinar a obrigação de reparar o dano, determinar a internação, esse tipo de coisa que, né, determinar o acolhimento, determinar a família substituta, colocação em família substituta, determinar coisas desse tipo, cara, isso aí é só o juiz que faz, perfeito? O Conselho Tutelar, ele pode virar e falar assim, olha, eu recomendo, mas ele não pode falar assim, olha, esteja internado e pronto, acabou. Tranquilo? Beleza? Não quando você ia lá e falava assim, eu vou chamar o Conselho Tutelar a sua escola para vocês, não tinha que ter muito medo não, sabe? Perfeito? Só não faz bosta nenhuma. Só fala assim, eu acho que seu filho tem que ir pro psicólogo e não sei o quê. É coisa desse tipo. Tranquilo? Aí vai olhar para a família, geralmente constata que a família é pior do que o menino. É assim que funciona. Tranquilo? Bom, então olha só. Aqui tem algumas atribuições, né, que são importantes. Tem aí a questão 5, tá? Que eu acho interessante a gente ler. Para a gente tentar resolvê-la aqui, dá uma olhada aqui, ó. Questão 5 do material de vocês. Como tinha a intenção de se candidatar a membro do Conselho Tutelar, o pai de uma aluna procurou o diretor da escola para obter informações. Recorrendo à Lei Federal 869, de 90, né, que é o ECA, o artigo 133, o diretor informou corretamente que um dos requisitos exigidos, ou seja, aqui nós estamos tratando de uma pessoa que quer fazer parte desses, né, do Conselho Tutelar, que engloba 5 membros com mandato de 4 anos. É bom vocês terem uma noção. Difícil de cair. Caía mais. Hoje é mais difícil. Agora, se eu for fazer prova para agente socioeducativo, filho, isso aqui não cai, isso aqui despenca. Sua prova é só isso aqui. Perfeito? Decora só o ECA. Esquece a Constituição, lê só o ECA que você vai passar no concurso. Tranquilo? Agente socioeducativo. Tudo bem? Que é o agente penitenciário das crianças e dos adolescentes. Tranquilo? Medida socioeducativa, na verdade, dos adolescentes, né? Medida socioeducativa aplicada somente a adolescente. Tranquilo? Então você vai virar agente penitenciário de adolescente, que dizem que é pior do que agente penitenciário normal. Mas, que diz, eu ouvi falar, só ouvi dizer. Então vamos lá.
Então vamos ver qual que é um dos requisitos. Professor, você não deu aula dos requisitos. Meu filho, você é concurseiro, você tem que aprender a fazer questão. Vamos lá. Ó. Letra A. Reconhecida idoneidade moral. Você acha que é um dos requisitos? Então, ó, o diretor informou corretamente que um dos requisitos exigidos em lei. Reconhecida idoneidade moral. Faz sentido? Faz, beleza. Então você já achou aí uma possível certa. Você já matou a questão, mas vamos ler as outras. Boa aparência e resistência física. Idade superior a 23 anos. Pegadinha mora, é 21, tá? Curso superior na área de humanas. Residência própria no município onde pretende se candidatar? Não. Eu posso ser do Conselho Tutelar de Betim, mas morar em Belo Horizonte, por exemplo. Sem problema nenhum. Desde que a sociedade me reconheça, pode, seja aprovado por aqui. Beleza? Então, se são concurseiros, tem que aprender a fazer questão sem ler lei. Por quê? Porque quando você vai fazer questão, você acha que você vai ler todas as leis? Oi? Não necessariamente. Não necessariamente. Membro do Conselho Tutelar, não. Aonde? Reconhecida a idoneidade moral, idade superior a 21 anos, residindo no município. Onde que está? No artigo 33. 133, você fala, né? Residindo no município, idade superior a 21 anos. Não, tá. Desculpa. Eu me confundi. Eu falei rápido e acabei falando merda. Residir no município, sim. Ter residência própria no município, não necessariamente. Tranquilo? É porque eu falei rápido e acabei falando merda. Tranquilo? Tá certo. A residência própria no município ela não é pré-requisito, mas residir no município, sim. Tranquilo? Apesar de que, eu não sei se está de acordo com o Código Civil, mas se está na lei, decora e é isso aí. Melhor decora isso aí, fala amém e é nóis. Tranquilo? Residir no município. Ou seja, eu posso ter uma casa de aluguel aqui. Eu não preciso ter uma casa própria aqui. Eu não preciso pagar, se bem que o aluguel, ultimamente, eu pago IPTU. Mas eu não preciso ter uma propriedade física imóvel no município. É isso aqui, é por isso que torna a alternativa errado. Tranquilo? De novo, assim, esse trem já cai mais. Hoje não cai tanto assim não, mas eu coloquei aí só para falar do Conselho Tutelar. Agora, o que mais cai, com certeza, é a definição do Conselho Tutelar, não em uma questão, mas em sim em uma das alternativas quando você tiver uma questão sobre o ECA. Aí ele coloca lá uma A, B, ou C ou D e fala lá, Conselho Tutelar, órgão autônomo e tal. Mas geralmente é assim que cai. Nunca, pouquíssimas questões assim que é o Conselho Tutelar e discrimina só isso na sua prova. Acho muito difícil isso acontecer, mas você está certo. O direito de comunidade, o direito à convivência familiar e comunitária. Aqui eu coloquei para vocês as questões da família natural, da comunidade, tudo mais. Então, ó, artigo 25, que eu achei interessante colocar. Entende-se como família natural e a comunidade formada pelos pais ou qualquer um deles e seus descendentes. Tranquilo? Então essa é a família natural, né? Descendentes do pai. Lembrando que descendente é de cima para baixo. Perfeito? Ascendente, avô, avó, descendente, filhos. Tranquilo? Ascendente para cima, descendente para baixo, cônjuge colateral do seu lado. Beleza? São institutos do direito civil pouco explorados dentro da nossa questão. Entende-se por família extensa ou ampliada, que é a mesma coisa, aquela que se estende para além da unidade de pais, filhos ou unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade ou efetividade. O que é importante aqui? Você lembrar que próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade, afetividade e afinidade. Agora toma cuidado, a família natural, quando ele escreve aqui, ó, formada pelos pais ou qualquer deles, moçada, pais aqui, a lei não restringe nada de homem e mulher não, tá? Pode ser 2 mulheres, 2 homens, não tem nenhuma restrição aqui. E se um morrer, por óbvio, só um deles, ou só a mãe ou só o pai. Tranquilo? Não existe. Existem umas questões aí que cobram aí uns negocinhos desse tipo meio estranho, mas já caiu, é errado. A lei não prevê pais, como homem e mulher. Isso aí na jornada civil, nos enunciados de jornada civil do direito civil, isso é muito claro. Ninguém hoje está discutindo se 2 mulheres formam família, não. Isso é discussão do âmbito da bancada evangélica no Congresso, ou então em âmbito religioso. Para âmbito civil, a gente já está anos-luz disso aí. Tranquilo? Ninguém está discutindo mais nada sobre isso. Mas como os congressistas nem sabem o que é direito civil, então eles ficam lá falando para nada. Para ninguém. Tranquilo? Bom,
Aqui o artigo 26 é um artigo que às vezes cai, é meio idiota, então eu coloquei para vocês só por desencargo de consciência. Gente, antigamente, claro, havia a figura do filho bastardo, tudo bem? Hoje a gente já não tem entendimento disso mais. Filho é filho e gozam de todos os direitos como se fosse filho legítimo no casamento ou não. O artigo 26 está lá. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, óbvio. Conjuntas separadamente, no próprio termo de nascimento ou por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Parágrafo único. O reconhecimento pode se preceder o nascimento do filho, ou seja, pode acontecer antes do nascimento do filho, você já pode reconhecer o pai, ou suceder-lhe ao falecimento. Ou seja, meu pai morreu, eu posso ser reconhecido como filho daquele homem que morreu depois da morte, por meio de exames, ou seja, o que for. Agora, toma cuidado, esse direito ele é imprescritível, ou seja, o tempo que eu quiser, na hora que eu quiser, se eu tiver um pai famoso, por exemplo, sou filho do Garrincha, quero reconhecer a paternidade do Garrincha, eles vão lá, vão pegar alguma coisa no DNA lá do osso e vai ver se eu sou filho dele, tranquilo? É um direito imprescritível. Toma cuidado que o direito de herança não é não, tá? Então assim, você ser reconhecido como filho daquela família é diferente de você ter acesso ao dinheiro daquela família, perfeito? O direito à herança é outro instituto. Agora, o direito de reconhecido como pai, sobrenome, essas coisas são imprescritíveis. Como é que nós estamos de tempo aí, Thiago? É mesmo? Mas a que hora que acabou? Você tem noção? 2 minutos? Você não consegue gravar nem um pouquinho? Não, tá. É porque eu preciso saber para onde eu vou voltar aqui, né? Para a próxima aula. Tranquilo? Não, finalizar eu não vou, são 9h30. Ah, não, a aula do... Ah, da aula do... Não, você sabe, ou você continua o conteúdo... Não, o conteúdo eu vou continuar, mas eu falo assim, aí que na próxima aula talvez eu use um pouquinho... Como assim o conteúdo? Você não falou que acabou a bateria? Não, filho, acabou o tempo de gravação. Ah, não, achei que tivesse acabado a bateria, pô. Ah, então você corta isso aí, por erro aí, não sei o que, a gente só vai terminar isso daqui rapidinho e aí a gente passa, tá? Então olha só, eu falei que a aula hoje ia ser um pouco maior mesmo, que eu preciso terminar esse tópico com vocês, tá? Então aguenta as pontas aí. O reconhecimento da filiação, do estado de filiação, é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercido contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observando o segredo de justiça. Então aqui praticamente eu fiz um resumo para você. Meio óbvio, por que a lei traz isso? Porque nem sempre foi assim. Antigamente a gente tinha o problema do filho bastardo e tudo mais, claro que bem anterior à lei, bem anterior ao Código Civil de 2002, né, e anterior, na verdade, a 1990. Então, assim, isso aqui é uma lei de 90, né? Então a gente tem que... Só trouxe aí para desencargo de consciência. Beleza? Não há nenhuma discussão sobre isso hoje, isso é bem pacífico. Artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. Retirar a criança da família é uma medida excepcional. Colocar ele em família substituta, por exemplo, é uma medida excepcional. Não é a regra. E mais, a regra é sempre trazer a criança para a família natural. Se a família não tiver esse direito, não tiver essa condição, melhor dizendo, tudo bem? A gente vai tentar propor todos os meios possíveis para que ela tenha essa condição. Perfeito? O cometimento, por exemplo, de um crime puro e simples não é suficiente para a perda da guarda do filho. Não é puro e simples. É claro que depende. Por exemplo, esse cara... Vamos supor que perdeu a guarda do filho, por quê? Porque molestou o filho, ele, a mãe e tal, não sei o que. Você acha que tem condição de voltar esse filho para a família natural? Só se, depois de passado muito tempo, ficar bem evidente que esse cara fez o tratamento psicológico, que ele não vai fazer isso mais e tal, o juiz vai autorizar essa criança a voltar para a família natural. Mas mesmo assim é bem difícil. Tranquilo? Em regra, isso não acontece. Ok? Mas falar também que a prática pura e simples de crime acarreta em perda da guarda? Não. Tranquilo? Isso está errado. Bom, adolescente ser criado e educado no seio de sua família, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que agrada em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Nós estamos acabando. Aguenta as pontas aí. Aqui, essa questão é
uma vez eu fiz, acho que eu fiz a prova da PMD, não foi a prova passada, foi a outra. Eu fiz a prova dela, né? Geralmente eu faço prova constitucional, as questões de legislação extravagante, por óbvio. Faço a questão penal, questão processual penal. E no caso da PM, geralmente eu faço só essas provas mesmo. Por quê? Porque penal militar e processual militar, eu não sei nem por onde passa aquilo ali, tá? Tem alguns exemplozinhos, como direito garante, algumas coisas assim, que a gente vê passando na universidade. Mas eu não sei por onde passa, porque isso daí é só o nego que especializa nisso aí para estudar mesmo. Curso de direito a gente não estuda, penal militar nem processual militar, não. Mas aí eu fiz essas provas, fiz as provas de legislação praticamente inteira, com exceção dessas coisas aí de militares específicos. Eu errei uma questão, e foi uma questão do ECA. E foi uma questão que cobrou isso daqui. Tranquilo? Então cai, é uma merda. Infelizmente aqui você vai escrever assim, ó, que bosta tem que decorar, entendeu? Então só lamento pra você. E mais, isso daqui foi alterado recentemente, 2019 mudou algumas coisas sobre a autorização judicial aqui, tranquilo? Sobre este tópico. Então você tem que tomar cuidado, às vezes aparece, eu errei porque a questão cobrou uma questão sobre esse tópico, eu falei, você tá de zoeira comigo que eu preciso decorar isso daqui. Mas enfim, banca é banca, eu não posso fazer nada, né? Então toma cuidado que é a tal da merda, da porcaria da autorização para viajar. Tranquilo? A autorização da criança e do adolescente para viajar. Cara, só lamento, escreve aí, tem que decorar, de vez em quando essa coisa cai. Bem, eu dei um puta azar nessa prova que caiu, mas aí nas outras eu não achei nada sobre isso. É igual o Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso tem um tópico sobre a questão do assento preferencial. Quantos % de assento preferencial que um ônibus tem que deixar, coisas desse tipo está previsto dentro do Estatuto do Idoso. Cara, para você que vai fazer prova, se cair o Estatuto do Idoso, só lamento para você, decora aquilo ali, porque aquilo de vez em quando vem. Eu decoro? Só lamento, meu filho, eu tenho mais coisa para fazer, tá? Então, assim, eu te dou os tópicos, porque eu fiz a questão, inclusive foi a única questão que eu errei nessa prova, o resto tudo acertei, e aí eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui com cuidado, tá? Artigo 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Professor, acontece? Aí é outras coisas. Lê isso daí e decora. Menor de 16 anos em nenhuma hipótese, tá? Se ele viajar para fora da comarca, daquela comarca onde ela reside, não pode acontecer desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Parágrafo 1. Aí aqui ele vai citar quando a autorização judicial não é necessária. Ela não é exigida quando? A. Tratar-se de comarca contínua à residência da criança ou do ambiente menor ou do adolescente menor de 16 anos. É você menor de 16 anos indo de Betim para BH. Tranquilo? Comarcas contínuas, né? Se na mesma unidade da federação ou instituída, né, na mesma região metropolitana. Perfeito? Grava aí, velho. Cai. Eu, sinceramente, depois de um tempo, eu já esqueço esse trem tudo. B. A criança ou adolescente menor de 16 anos estiver, se ele estiver, por óbvio, acompanhado. Acompanhado aqui é de um adulto, no mínimo, né? Perfeito? Porque acompanhado com outro menor de 16 anos não faz sentido. Letra, aqui nós temos o primeiro aqui, né? Ele tem que estar acompanhado, de ascendente ou colateral maior até o 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco. 2. Pessoa maior expressamente autorizada pelo pai e da mãe responsável. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos. Artigo 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente, então você não precisa de autorização judicial. Se estiver acompanhado de ambos os pais ou responsáveis. Isso aqui é muito, muito importante você saber. Essa daqui, é claro, eu já tenho uma noção disso daqui, por óbvio, por causa de direito internacional. Que é o seguinte, se o menino vai viajar para o exterior só com a mãe, mas é a mãe. Mas ela precisa provar que há autorização do pai, porque pode ser que ele esteja fugindo com o moleque. Tranquilo? Beleza? Quase não acontece, né? No Fantástico, de vez em quando, aí, uma vez a cada 3 meses, você tem um caso desse. Beleza?
2. Viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, então aqui nós temos o caso de só o pai, mas a mãe está autorizando, através de documento com firma reconhecida. Tranquilo? Então você vai no cartório, reconhece firma, faz uma declaração de próprio punho, paga a taxa para o cartório, vai lá e aí você consegue viajar. Tranquilo? E aqui nós estamos lidando com viagem para o exterior. 85. Sem prévia ou expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido no território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Tráfico internacional de crianças, né? Para não acontecer, nós temos aí o artigo 85. Essa questão foi a única questão que eu errei em relação a esse negócio de quando é prescindível, quando é imprescindível autorização judicial. Então tomem cuidado. É claro que agora fica fácil porque está fresco na sua cabeça. Eu quero ver você resolver uma questão dessa daqui a 8 meses. Tranquilo? Você já vai nem lembrar mais. Assim, menor de 14? É menor de 12? É menor de 16? Pode? Não pode? Região metropolitana é fácil porque você está ligado que você pegava ônibus desde os 8 anos de idade. Você pegava ônibus aí desde sempre. Então é tranquilo. Ninguém nunca te parou, nenhum motorista fez nada. Então eu falei assim, bom, presume-se que eu posso fazer isso. Agora... virar para você e falar que você vai sair do estado, você vai sair de Minas Gerais, vai para Bahia, por exemplo, falar que é um adolescente de 14 anos, te contar o caso aí de uma autorização por escrito da mãe, você vai falar assim, pô, agora eu já não sei se pode, se não pode, se tem que ter autorização do juiz, se a autorização da mãe com firma reconhecida basta. Então é esse tipo de questão que você erra, sacou? Parece simples agora, mas não é tão simples assim. Então, esses são os artigos que eu acho importante para a gente fechar a questão, né? Claro que juntando a aula 1, a aula 2 e a aula de hoje, para juntar a ideia básica do que a gente precisa saber para resolver a questão do ECA. Como que você vai ficar bom no ECA? Umas 50 questões por dia. Você resolve lá umas 50 questões por dia, você vai começar a ver que as questões vão começar a se repetir e aí você vai começar a ficar bom. Nossa, professor, mas eu estou errando demais. Se você estiver errando demais, olha qual questão que você está respondendo, para qual cargo. Porque se você responder a questão do ECA, por exemplo, da OAB, eu sei que você vai errar tudo. Tranquilo? Porque a OAB parte do pressuposto que você sabe isso tudo. Ela vai te cobrar questões processuais. Se você virar e estar resolvendo questões para juiz substituto, também tem certeza que você vai errar tudo. Porque eles vão falar sobre dosimetria, vão falar sobre... Dosimetria não, né? Porque não tem pena. Mas eles vão mexer com questões processuais também, questão de jurisprudência, questão de súmula. Os caras vão pegar mais a fundo. Aí você vai errar tudo. Por quê? Porque sua prova não vai te cobrar isso. Agora, uma boa ideia é você colocar lá cargo, né, para policial, agente de polícia, polícia civil, polícia militar, polícia não sei o quê, agente penitenciário. Você vai fazer esse tipo de prova e aí você vai começar a ver que as provas vão começar a se repetir e vão ser a maioria desses tópicos que aí eu falei para você, eu tenho certeza. Tranquilo? Antes de dar aula para vocês, eu faço bastante questão, vejo, olho os cargos, olho o que ele está pedindo, isso aí você não precisa se preocupar não. Beleza? Só você confiar em mim que eu tenho certeza que um pouquinho, se você confiar um pouquinho assim, eu consigo fazer um trabalho para te colocar lá dentro. Perfeito? Claro que você tem que fazer a sua parte, né? Eu faço a minha de pesquisa, os exercícios, trago material, trago os artigos importantes e você faz a sua na sua casa resolvendo exercício. Errando pra caralho em casa, até começar a acertar um pouquinho, até depois você começar a acertar muito, que aí no dia da prova você vai fazer assim, pô, de novo caiu isso daqui, tô cansado de saber. Você já vai fazer as provas assim, ó. Tranquilo? Beleza? Bom, então eu encerro esse tópico. Na próxima aula ainda é o ECA, é uma lei extensa, vocês sabem disso, mas aí o tópico vai ser crimes, tranquilo? Que também é importante a gente dar uma passada pelos crimes previstos no ECA. Claro que os crimes previstos no ECA são de proteção à criança e ao adolescente. São crimes cometidos contra a criança e o adolescente. E não crimes praticados por criança e adolescente, porque criança e adolescente não pratica crime. Tranquilo, pessoal? Beleza? Despeço do pessoal aí em EAD. Eu sei que a aula foi grande, mas é assim que funciona. Infelizmente, alguns tópicos a gente tem que estender um pouquinho.